Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 17 de março, celebra a Igreja a vida dessa grande Santa Gertrudes de Nivelles. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia 17 de março os santos São Patrício, bispo, que, ainda jovem, foi levado prisioneiro da Bretanha para a Irlanda. Tendo recuperado a liberdade, quis abraçar o estado clerical e regressou à mesma ilha, onde, eleito bispo, anunciou com grande zelo o Evangelho ao povo e organizou com firmeza sua igreja, até que, em Down, cidade da Irlanda, adormeceu no Senhor. Morte no ano 461. A comemoração de numerosos santos mártires em Alexandria, no Egito, que, no tempo do imperador Teodósio, quando crescia o número de cristãos, foram presos pelos adoradores de Serapis, como recusassem firmemente adorar o ídolo, foram cruelmente assassinados. Morte no ano 392. Em Chalon-sur-Saône, na Borgonha da Gália, na atual França, Santo Agrícola, bispo, que governou esta igreja durante quase 10 lustros e a consolidou com vários concílios. Morte no ano 580. Em Nivelles, no Brabante, atualmente na Bélgica, Santa Gertrudes, abadesa, que, nascida de uma família muito ilustre, recebeu do bispo Santo Amando o sagrado véu das virgens e dirigiu com sabedoria o mosteiro construído por sua mãe, mantendo-se sempre assíduo à leitura da Sagrada Escritura e perseverante na austeridade das vigílias e do jejum. Morte no ano 659. Na ilha de Chipre, São Paulo, monge mártir, que, por defender o culto das sagradas imagens, foi lançado às chamas. Morte no ano de 770. Em Modugno, perto de Bari, na Apulia, região da Itália, o beato Conrado, que levou vida eremítica na Palestina, habitando até a morte numa miserável gruta. Morte no ano 1154. Em Olomouc, localidade da Morávia, na atual Chequia, São João Sarkandir, presbítero e mártir, que, sendo pároco de Olesov e recusando revelar segredos da confissão, foi condenado ao suplício da roda e encerrado ainda com vida no cárcere, onde morreu um mês depois. Morte no ano 1620.
Na região dos Hurões, no Canadá, a Paixão de São Gabriel Lalema, presbítero da Companhia de Jesus, que, depois de ter difundido com grande zelo a glória de Deus no idioma do povo, foi violentamente torturado por adoradores dos ídolos com crudelíssimos suplícios. A sua memória celebra-se no dia 11 de outubro, juntamente com a dos seus companheiros. Morte no ano 1649. Em Catumbi, no Brasil, a Beata Maria Bárbara da Santíssima Trindade, Bárbara Maix, Virgem, fundadora da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Morte no ano 1873. Em Málaga, na Espanha, o beato João Nepomuceno Zegri Y Moreno, presbítero, que consagrou o seu ministério ao serviço da Igreja e das almas, e para melhor procurar a glória de Deus Pai em Cristo, fundou a Congregação das Irmãs da Caridade de Nossa Senhora das Mercês. Morte no ano 1905. Santa Gertrudes de Nivelles, Ordem São Bento, Abadesa, 626-659. Apresento aos meus caros leitores mais uma santa entre a multidão de outros tantos santos que a Igreja canonizou pelos seus grandes feitos em vida aqui na terra e após as suas mortes. Feitos estes que, até hoje a humanidade ainda se beneficia e com certeza perdurará pelos séculos. Esta santa nobre de família e de atos pertence aos primórdios da nossa sagrada Ordem Beneditina. Ela não é muito conhecida em nosso país, talvez seja pela antiguidade de seu nascimento, pois nasce no século VII depois de Cristo e mesmo tendo uma breve vida, deixou-nos ela um legado grandioso para a Igreja de Cristo. Esta imponente e venerável figura chama-se Santa Gertrudes de Nivelles, Abadesa, OSB, 626-659, que muitas vezes é confundida por muitos com Santa Gertrudes de Elfta ou Magna, OSB, de 1256 a 1302. E também com outra grande abadesa da Abadia de Elfta na Alemanha, Gertrudes de Aqueborne, OSB, de 1231-32 e 1291-92. Estas santas são totalmente distintas uma das outras. Santa Gertrudes de Nivelles viveu no século VII enquanto Santa Gertrudes de Elfta e Gertrudes de Aqueborne viveram na segunda metade dos séculos XIII e primeira do XIV. As duas últimas foram monjas contemporâneas do mesmo mosteiro de Elfta. Gertrudes de Aquebon, que teve um abaciado de 40 anos, era abadesa de Santa Gertrudes de Elfta. Todas pertenceram à Sagrada Ordem do Grande Patriarca São Bento de Núrcia, abade, 480-547. História de Santa Gertrudes de Nivelles nasceu na Bélgica, e Santa Gertrudes de Elfta ou Magna, nasceu na Alemanha. Santa Gertrudes de Nivelles era monja beneditina, fundadora de um mosteiro e foi a primeira abadesa de Nivelles, e também foi denominada a padroeira da cidade de Nivelles, bem como dos jardineiros, dos gatos, e também é invocada por aqueles que têm medo de ratos. O Martirológio Romano Monástico dá-nos uns traços biográficos da vida de Santa Gertrudes de Nivelles, dizendo: no Brabante belga, Santa Gertrudes de Nivelles, filha do administrador do Palácio de Pepino de Landen, recebeu o véu das Virgens consagradas das mãos de Santo Amândio e fundou um mosteiro nas terras de seu pai, onde morreu em 659, aos 33 anos de idade, configurada ao Cristo por seus sofrimentos. Martirológio, 1997, p. 104. Santa Gertrudes de Nivelles nasceu na Bélgica, na região do Braba, no ano de 626. Era filha do Duque Pepino de Landen, 580-640, que era chefe do Palácio de Dagoberto. Uma jovem profundamente religiosa desde tenra idade, por isso, recusou muitos pretendentes que lhes foram apresentados para os laços matrimoniais. A jovem Gertrudes não tinha interesse no matrimônio. O que ela desejava era consagrar a sua vida ao serviço de Deus como monja. O matrimônio com Cristo. O que veio a acontecer tempos depois, quando a sua mãe funda um mosteiro. Ao morrer seu pai, sua mãe, Santa Ida ou Ita, de Nivelles ou de Metz, 592-652, seguindo o conselho de Santo Amândio de Maastricht, transforma o seu castelo em um mosteiro misto, colocando sua filha
Gertrudes, que ainda era bastante jovem, na direção da comunidade como abadesa. E, neste local, estas duas santas mulheres fizeram da oração e penitência as suas ocupações principais. Como a primeira à frente da comunidade mista, Santa Gertrude se interessa em progredir no serviço de Deus. Era grande estudiosa das Sagradas Escrituras. Neste estudo foi auxiliada por São Foila, mais 655. São Foila e Santo Ultan eram seus amigos, os quais também foram ajudados por ela. São Foila mais tarde recebeu de Gertrudes um terreno chamado Fosseslaville para construir seu mosteiro. Esta querida santa é bastante conhecida pela hospitalidade dada aos peregrinos que vinham ao seu encontro e também pelo que fez aos dois grandes missionários irlandeses São Foila e Santo Ultan, os quais eram seus grandes amigos. Gertrudes, desejando ajudar Santo Ultan na evangelização em 656, ela decide renunciar ao seu cargo de abadesa e passou o resto de sua vida estudando as Escrituras e fazendo grandes penitências, por si, pelas almas e por toda a Igreja. Esta santa mística tinha visões. E, em uma dessas, ela viu que iria morrer com a idade de seu doce Senhor Jesus Cristo, com a idade de 33 anos, o que veio a acontecer no ano de 659 em Niveles. Após longos sofrimentos, ela entrega a Deus o seu espírito, indo apressadamente para os abraços do Divino Esposo. Nessa ocasião contava apenas com 33 anos de idade. A sua sobrinha, Santa Wulfetrude, sucede-lhe como abadesa à frente da importante abadia de Niveles. Após a sua morte, seu culto espalhou-se por vários países como Holanda, Bélgica, Suíça, Inglaterra, Escócia, onde muitas lendas nasceram em relação ao seu nome. Tão conhecida e amada era Santa Gertrudes de Niveles, que até o século XIX os que a ela tinham devoção ofereciam no seu santuário em Colônia, na Alemanha, camundongos de prata e ouro. Para os seus devotos estas oferendas eram uma representação das almas do purgatório, das quais a Santa Abadesa tinha uma grande devoção a estas pobres almas sofredoras que tanto precisam das nossas orações. Quanto a isso, conta-se um fato bastante interessante que ocorreu em sua vida. Certo dia ela teve uma visão na qual ela fez uma jornada de 3 dias ao purgatório, vendo lá as almas daqueles que morreram. Com isso, ela recebeu do Senhor uma promessa que todos aqueles que forem seus devotos passarão a primeira noite, após a sua morte, sob os seus cuidados. Sabemos bem que o grande guardião das almas é São Miguel Arcanjo, mais santa. Gertrudes de Niveles recebeu de Deus também uma parcela neste cargo. Oh! Que grande promessa! Que maravilha! Por isso, ela é invocada como padroeira daqueles que morreram recentemente. Uma outra tradição relacionada ao seu nome diz que no dia da sua festa, 17 de março, é bastante propício o plantio das rosas e outras flores. Por isso, é também proclamada a padroeira dos jardineiros. Conto-lhes mais um outro milagre realizado pelo seu nome que aconteceu em uma viagem na qual ela enviará alguns dos seus súditos a um distante país, prometendo-lhes que nada lhes aconteceriam nesta longa e tão fatigante jornada. Quando estes se encontravam no meio do oceano, aparece-lhes um grande monstro marinho com o intento de afundar a embarcação, mas eles, lembrando-se da promessa da santa, invocam o seu nome e, o monstro, imediatamente desaparece nas águas profundas do mar. Ficando estes muito alegres e agradecidos a Deus e a Santa Gertrudes de Niveles. Devotos seus fazendo memória deste milagre, muitos que viajavam, durante a Idade Média tomavam uma bebida chamada Sintgerdsmine, ou seja, Gertrudeminte, uma espécie de menta, antes de iniciar uma viagem. Na arte sacra da Igreja, a Santa Gertrudes é representada com o báculo pastoral no qual estão subindo ratos, ou estes roedores estão aos seus pés ou mesmo em sua veste. Por isso, as pessoas recorrem a ela para tirar o medo destes roedores. Também ela é representada segurando uma ratazana ou um gato. Bem como no meio de jardins com muitas flores ou também com todos estes atributos à sua volta. Patrona dos item gatos e aqueles que os amam. Item viajantes em busca de hospedagem. Item jardineiros. Item herbalistas. Invocada contra. Item roedores.
E tem medo de ratos e ratos. E tem febre. Oremos. Bondosa Santa Gertrudes, a ti que és a protetora dos gatos e de todos os felinos, peço com especial fervor e devoção que protejas, dizer o nome do gato, de todo e qualquer mal, e de toda e qualquer dor ou doença. Protege-o contra pessoas maldosas, mantendo-o sempre abrigado e em segurança. Toma conta do, dizer o nome do gato, todos os dias, trazendo de volta ao seu lar se algum dia se perder. Concede-lhe uma vida boa, feliz e com saúde, livre de qualquer dificuldade. Que assim seja. Obrigada, Santa Gertrudes, por protegeres e dizer o nome do gato. Amém. Santa Gertrudes de Nivelles, rogai por nós.